bom? E para fazer isso eu preciso que você tire a sua camisa. Eu vou precisar tocar em você em vários momentos do exame, é um problema? Não. Então você pode tirar a camisa, por favor, pode sentar aqui. Vou parar as camisas pelo aqui. Pode tirar a camisa, eu vou tocar em você e olhar para abrir minhas mãos. Pode tirar o óculos também, por favor. Acho que você está vendo. Você não vai amassar. Tá. Então vamos começar a fazer a inspeção aqui do nosso paciente Rodrigo. A gente começa pela inspeção estática. Estática por quê? Porque a gente vai observar o paciente essencialmente parado, certo? Na inspeção estática eu vou observar o tipo de tórax dele, vou verificar se o tórax dele tem alguma assimetria, se o tórax dele tem algum abaulamento, alguma depressão. E o seguinte, o tórax ele não é composto só pelo tórax anterior, tem o tórax, a parte lateral e também a parte posterior. Então eu preciso olhar toda a extensão do tórax. Vou olhar lateralmente, vou olhar também atrás. Vou olhar aqui pelo reflexo mesmo. Mas o certo é ir atrás, dos lados e olhar todo o tórax dele. Eu vou analisar agora as mucosas dele, licença. Mucosas. Para que eu vou? Pode abrir a boca, por favor? Levanta a língua, coloca a língua para fora. Vou avaliar para verificar a coloração, se tem algum tipo de alteração na coloração dele. Pode dar a mão, por favor? Aqui na mão eu posso ver também a perfusão e eu vou focar especialmente em ver se tem algum hipocratismo digital, certo? Mas o hipocratismo é bem evidente. Se tiver ou não vai dar para ver fácil. Caso persista a dúvida, pode fazer aquele teste, fazer, por favor. Quando não tiver hipocratismo, vai ser possível ver a fenda aqui que forma entre as duas unhas. Se a pessoa tiver hipocratismo, as unhas não vão se tocar. Provavelmente vai ficar alguma conformação semelhante a essa aqui. Ok? Então, na inspeção estática, é isso que eu vou avaliar. Na inspeção dinâmica, o que a gente vai avaliar? Movimentos, alguns movimentos do paciente. Movimentos de quê? Principalmente respiratórios. O primeiro que a gente vai ver vai ser o tipo respiratório dele, sendo que existem assim. Na estática ainda, não vê os tipos de tórax lá? Não vai precisar a gente citar os tipos? O caso dele é normal, né? Não, mas lá na hora... Na hora, se precisar, a gente pergunta. É, menino? A gente pergunta a parte, se precisar. Uhum. Tá? Não, porque se No tiver lá pra checklist ficar. vai ter algumas partes lá de algumas coisas que a gente precisa perguntar para vocês. Tá? Mas o tórax de todo mundo aqui provavelmente vai ser normal. Tá? Até me perdi, eu tava... Tu ia pra dinâmica. Isso. Na inspeção dinâmica a gente vai observar movimentos, principalmente respiratórios do paciente. Então eu vou começar observando o tipo de respiração. São 3 tipos: costal superior, tóraco abdominal e puramente abdominal, sendo que cada uma delas vai ser comum em determinadas situações. Depois disso, a gente vai observar o padrão ou o ritmo respiratório. Padrão e ritmo é a mesma coisa. O padrão dele, com certeza, vai ser normal, mas existem outros padrões que são patológicos, que podem ser patológicos e a gente precisa prestar atenção nisso. Depois disso, nós vamos observar... a gente tem que ver a frequência respiratória. Uma estratégia interessante para ver a frequência respiratória, você pode dizer, eu vou medir aqui seu pulso, tá? E enquanto você finge que mede o pulso, você observa as incursões respiratórias dele. Por quê? Se a pessoa vê que você está tentando contar quantas vezes ela está respirando em 1 minuto, pode ser que ela mude consciente ou inconscientemente a frequência respiratória. Então, E acontece. Para evitar isso, a gente dá algum migué no paciente e verifica a frequência respiratória dele. O normal aqui que a gente vai aceitar é de 12 a 20 incursões respiratórias por minuto. Padrão eupneico. Só uma observaçãozinha. Vocês vão ver 16 a 20, várias literaturas. No propedêutica, tu falou, tu me lembrou que é 16. O que acontece? Tem algumas atualizações. Então, como materiais mais novos estão trabalhando que não é patológico, eu não quero com bradicardia até 12, então a gente vai trabalhar com o que está mais atualizado, tá? Então, para referência, não venham, eu estou falando, falei para todo mundo, anotem isso.
nós vamos trabalhar com padrão de 12 a 20, tá? Todo mundo registrou? Tá todo mundo. A literatura da 16. É 12, atualização. Lembra da bradicardia? Que no propedêutico está quanto? 60. O que a atualização traz? O que é novo? Então a gente quer formar acompanhando a literatura, que é muito boa, por sinal, e está só desatualizada, ou a gente quer acompanhar o que está em evolução? Está em evolução, beleza? E naquele momento era certo considerar 16. Os nossos estudos mostraram que 12, até 12 para homem, para adulto é aceitável, tá bom? Tá bom. Então é 12, 12, 12. Falem comigo aí bem alto, de quanto a quanto? 12 a 20. Se eu colocar 16 na prova, apesar de estar no propedêutico, o professor vai colocar errado. Dá dica aí. Então vamos seguir aqui, a gente vai agora para a palpação. Ainda falta 2 itens da inspeção dinâmica. Falta a gente verificar sinais de insuficiência ou de sofrimento respiratório. O que nós vamos verificar especificamente aqui vai ser a presença de tiragens, podem ser intercostais, podem ser em outros locais, e o batimento de asas do nariz. Agora sim a gente vai partir para a palpação. Pode ficar com a postura ereta, isso aí. Na palpação, a gente vai avaliar o quê? A presença de dor, a presença de crepitações, a presença de edemas, a presença de enfisema subcutâneo, a presença de tumorações e a integridade do gradil costal. Também é importante a gente verificar isso. Num primeiro momento, a gente pode fazer uma palpação mais grosseira, fazendo um pouco de pressão mesmo, para saber como que está a integridade das estruturas aqui que vão cercar o tórax, certo? Até porque se o cara tiver com dor, o único jeito de saber vai ser esse. Palpando. Exatamente. Uma rochadazinha nele. Só tomem cuidado aí, é bom senso, né, gente? O cara chegou com a história de fratura de arco intercostal, caiu, bateu a costela, não tá conseguindo respirar direito. Aí naquela região, você vai palpar para ver se tá crepitando, se tiver fratura vai crepitar, mas aí com um pouco de humanização, né? Mas palpa, eu palpo devagarzinho e tal, entendeu? Para ver se crepita, tá? Então, a gente, além disso, nós também vamos palpar as cabias linfonodais supraclaviculares, vamos palpar as cadeias linfonodais infraclaviculares e a cadeia de linfonodos aqui da axila, cadeias de linfonodos axilares. Em seguida, a gente vai partir para a palpação do frênico tóraco-vocal. Igual o professor falou, os pontos anatômicos da palpação, da percussão e da ausculta, eles vão ser os mesmos. Então, se vocês aprenderem de um, obviamente vocês vão aprender de todos. A palpação do frêmito, ela vai ser da seguinte forma: a gente vai usar alguma das regiões da mão que o professor citou, a que for mais cômoda para ti. E a gente vai, enquanto palpa, pedir para o paciente falar 33. Pode ser outra coisa? Pode. A gente padroniza o 33 por eles emitir, por ser uma vocalização que emite sons graves, que é o que a gente vai objetivar sentir aqui. Então, quais são os pontos? Eu vou passar primeiro os pontos: supra e infraclavicular, inframamário. Aqui aos lados a gente vai ter supra e infraaxilar, sendo que a limitação é aqui mais ou menos na altura do processo tifoide, então supra e infraaxilar. Atrás, para cá, atrás vai ter supraescapular, interescápulo vertebral e infraescapular. Em cima da escápula, entre a escápula e embaixo da escápula, abaixo da escápula. Ok? Então a gente vai fazer a palpação desses. Essa vira rapidinho, só fica em pé, é só para ele mostrar com o dedo de novo as regiões. Alguém tem dúvida? Isso nem só para. É bilateral. Supraclavicular, interescápulo vertebral e infraclavicular. Beleza, galera? O pessoal assustou aí para. Ah, tá. Supraclavicular, mais ou menos aqui, interescápulo vertebral. O interescápulo vertebral vão ser só 2. Dá para fazer daqui até aqui, mas só em 2 que vocês vão focar. E infraescapular. Ok? Então a gente vai fazer a palpação
dos frêmitos. Aí ele virou só para mostrar para vocês, tá, gente? Pega sentado, para vocês rodariam. Palpação dos frêmitos. Aqui nesse local tem que fazer alguma adaptação que funcione para vocês. Para mim funciona assim. Rodrigo, enquanto eu cada vez que eu tocar em ti, você fala 33, tá bom? Rodrigo Branco. Ai. Bora, rapidinho. Vai lá. 33. Vai lá. 33. 33. 33. 33. 33. 33. Agora eu vou fazer aqui atrás. Aqui atrás. 33. Ok. 33. O interescápulo vertebral, pode ir. 33. 33. 33. Ok. 33. Levanta aqui, por favor. 33. 33. 33. 33. Ok. Agora a gente vai fazer as manobras de expansibilidade e de elasticidade. Pode vir para cá. Foi o que o professor falou que era quando a gente sentia melhor com a mão, é? A questão da... Nessa palpação. Ah, tá. Primeiramente, a manobra de elasticidade. Qual que é a técnica? Vocês vão deixar os dedos mais ou menos assim, fazer um pouquinho de pressão entre eles, vão posicionar no ombro do paciente, faz um pouco de pressão para baixo, só com a postura, e pede para ele respirar normalmente. Vai lá. Ok. De novo. Certo. Fazendo isso, o que vocês vão sentir aqui na mão? Vão sentir que, conforme ele expande, vai pressionar um pouco os dedos de vocês, e aí ele, elevando o gradil costal, vai fazer pressão também contra a mão de vocês. Porque você está apertando para baixo e ele está tentando subir. Então vocês vão sentir. Isso é normal, o esperado é isso. Cadê o professor? Ah, tá. A manobra de lateral. Essa é de elasticidade, é de lazer. A manobra de Grout, como é que ela vai ser feita? Vai ser assim. Dá para fazer ela em toda a extensão do tórax. A gente vai cobrar de vocês apenas em 3 pontos, certo? Vamos, o primeiro ponto vai... e outra coisa, antes de continuar, a manobra vai ter que fazer assim, certo? E aqui na costa você faz uma prega. Tem que fazer uma prega na pele. E aí, essa prega que você vai fazer, você vai fazer uma prega e quando ele inspirar, a prega vai se desfazer por causa da expansão, certo? Qual é o primeiro ponto? É na altura de C7. O paciente é inteligente, então ele já me ajudou aqui a localizar onde fica C7. É só pedir para ele reclinar um pouco a cabeça para frente, que o mais proeminente que aparecer aqui vai ser a vértebra C7. Ok? Então nessa altura você vai posicionar os dedos, tentar fazer a prega, que não vai dar, né? Mas aí pede para ele inspirar e conforme ele inspirar, você vai ver a modificação aqui nos dedos. O que tem que observar? Tem que observar a simetria. Não pode se elevar um lado mais do que o outro, certo? O outro ponto de referência vai ser na linha da última costela. Mais ou menos por aqui. Aqui tem como fazer a prega. Respira aí, rapaz. Ok. Vai pegar lá nas flutuantes, mais ou menos da 10ª para baixo, faz a espalmação, coloca os dedinhos, faz uma prega discreta e aí ele vai respirar, vai fazer o movimento. Certo. Entendeu? E agora, por último, a gente vai ver postura. Aqui próximo ao processo chifoide. Vai, rapaz. Ok. Beleza. Com isso aqui, vamos ver se faltou alguma coisa da palpação. Então, a gente vai ver o ângulo superior, dorsal, supraescapular. Supraescapular, supraescapular, lóbulo superior. Lóbulo inferior, escalas flutuantes, abaixo do décimo arco, faz a prega, eu estou vendo o lóbulo inferior pulmonar. E eu vejo chifoide, inframamário, eu estou vendo a lobo médio, tá? Esse é um padrão que ele pode mudar da literatura, igual o André fez um comentário. Tem literatura que aumentam a área de avaliação
meio que enche linguiça, não muda. Então, assim, nós vamos trabalhar com esses pontos que o André acabou de falar, tá bom? Tem pontos infra-clavicular na frente, não precisa, não trago esses 3 pontos para ver expansividade. Beleza? Esses 3 pontos. Fechou? Então agora a gente vai para percussão. A percussão vai ser feita nos mesmos pontos em que eu fiz a palpação do frente. Ok? Qual é a técnica? A literatura diz que é para usar o terceiro dedo da mão dominante para percutir e o segundo dedo da mão não dominante para ser percutido. Então você vai colocar. Aqui é meio embaçado, mas vamos lá. E tentar usar apenas a flexão do punho, não fazer assim, porque vocês vão ver que isso aqui incomoda. Vamos percutir aqui. Percutir aqui. O som que se espera no pulmão é o som claro pulmonar. Lembrando, não percutam em cima do osso. Se for no gradil, no gradil costal, tem que ser entre as costelas, porque se você percutir em cima do osso, não vai ter muita valia. Quando você vai fazer a percussão, então evita proximal, colocar muito próximo do região external. Por quê? O gradil ele é mais estreito, então tu acaba tendo um pouco mais de interferência. Joga um pouco essa percussão dos pontos, mas para ele clavicular, entendeu? Nessa região tu vai acabar tendo uma expansão melhor e tu consegue fazer a percussão mais efetiva no espaço. Então eu vou percutir também aqui lateralmente, percutir supraescapular, interescapulovertebral e infraescapular. Mesmos pontos, memorize mesmo. Então vamos trabalhar. Em seguida a gente vai para a ausculta pulmonar. A ausculta ela vai ser feita também nos mesmos pontos. A única diferença é que você vai realizar 2 auscultas. Uma é a ausculta respiratória e outra é a ausculta do freio do tórax vocal. A ausculta respiratória, o objetivo dela é saber se o pulmão está produzindo, quer dizer, se o fluxo de ar dentro do pulmão está produzindo algum som adventício ou se ele está produzindo apenas o som normal. E no caso do som normal da ausculta, o que se espera na maior parte do pulmão é o murmúrio vesicular. Então você vai auscultar nos mesmos pontos, a ausculta respiratória, certo? Só lembra de aquecer o esteto aqui na ausculta pulmonar, não é necessário arrastar o esteto, isso é opcional. Então vai auscultar nos mesmos pontos e a ausculta do frêmito tóraco-vocal, a única diferença é que, ao invés de você pedir para o paciente inspirar e expirar, você vai pedir para ele dizer 33 enquanto você tocar em cada um dos pontos. Vou demonstrar. Vou fazer. Vou tirar isso aqui, senão eu vou ficar surdo. Vou fazer a ausculta respiratória nos pontos. Quando eu colocar, você pode respirar normalmente, tá? E ausculta em todos os pontos que eu já demonstrei para vocês. Okay? Aí na ausculta do frame, isso que vocês vão fazer. Cada vez que eu encostar o esteto agora, você fala 33, tá bom? Entenderam? Fiz a ausculta nos pontos. Estou tentando ver que tipo de som eu tenho, se é característico ou não daquela região. Lembrando que toda ausculta e percussão, o som ele vai mudando da parte superior para inferior, porque eu tenho uma área mais maciça em cima? Não. Mais airada. Então é mais para timpanismo, para o claro pulmonar. E conforme eu vou descendo, esse som vai tendo um pouco mais de maciez. Com exceção na ausculta da bulha gástrica. Quando eu chego aqui para a bulha gástrica, eu consigo perceber um pouco mais de ar, mesmo nessa ausculta, tá? E na percussão mais ainda, eu vou percutir timpanismo. Cada vez que eu encostar o esteto, você fala 33, tá? 33. 33.
E segue os mesmos pontos atrás. Eu vou escutar 2 vezes então. A primeira vez é para escutar, depois falamos 33. Duas Ele é a vezes. ausculta respiratória, a segunda é a ausculta do freno do tórax vocal. E o tórax vocal você faz tanto a ausculta quanto a palpação. E no caso do freno do tórax vocal, o que se espera é um som de voz robótica. Esse é o normal da ausculta do freno. Se você escutar a voz robótica, Mais metálica, É. som mais metálico. se escutar a voz da pessoa normalmente, como se estivesse conversando contigo, aí tem alguma coisa errada. Ok? Eu anotei aqui algumas observações que eu vou fazer com vocês. Primeira, o tipo respiratório. O costal superior é mais comum em homens ou em mulheres? Mulheres. E o mais comum em homens é o? E em crianças? Só que isso vai depender muito da idade da pessoa, vai depender também da posição que a pessoa se encontra. Eu até dei o exemplo para os meninos, que se a gente deitar, o tipo predominante de respiração vai ser o abdominal. Se a gente deitar. Porque as pressões exercidas na caixa torácica, elas vão mudar um pouco a incidência das pressões. Então, quando a gente for ver isso, tem que levar em consideração a idade da pessoa, o sexo biológico dela e levar em consideração a posição que a pessoa se encontra. Beleza? Só que está fazendo as considerações, eu também. Eu não sei se eu perdi. Na hora que eu falo da inspeção, tu falou dos tipos de tórax? Tá bom, porque eu demorei a vir. O segundo ponto, tiragem e uso de musculatura acessória. São duas coisas que podem estar relacionadas. A tiragem, vocês viram o vídeo que eu mandei no grupo? Sim. Quem viu? Pois é. Aquilo lá é a tiragem intercostal. O que o livro fala? Que ela acontece quando um determinado ponto, ou vários determinados pontos do tórax estão com alterações na pressão. E esse ponto onde a pressão está alterada, ele vai como se fosse tremer o músculo, daquele jeitinho lá da imagem. A musculatura acessória, assim, é importante a gente dizer que se o paciente usar a musculatura acessória na respiração, não significa que ele esteja doente, não significa que seja alguma patologia. A gente usa a musculatura acessória durante a respiração normal. Nós estamos usando, então se você observar, você tem movimento externo pleitomastóide, entendeu? Do intraescapular, você vai perceber essa musculatura movimentando. Então, tem que tomar cuidado. Então, esses músculos, eles estão sendo ativados para aumentar a expansividade. Beleza? No caso, o diafragma, que é o principal músculo respiratório, ele vai exercer pressão para qual direção? Para baixo. Quando ele se contrai, ele exerce pressão para baixo. Mas a caixa torácica precisa se expandir também para os lados. Quem faz a expansão da caixa torácica para os lados são os intercostais internos. Quando a pessoa inspira, os intercostais internos contraem e fazem com que a caixa torácica abra para os lados. Então, só o diafragma, até não sei se é no propedêutico, em outra literatura, que ele fala que pessoas que perdem a função da musculatura acessória, elas ficam com insuficiência respiratória, porque o diafragma consegue peitar o desafio, mas ele tem algumas limitações, no sentido de conseguir exercer a pressão apenas para baixo. Pensando que ele não trabalha só. Ele tem o escaleno, o externo venomatório ajudando ele, os abdominais auxiliam também. Porque o que chama a atenção para o uso, o que a gente fala que é uso de musculatura acessória predominante? A gente uso de musculatura acessória, a gente usa ela o tempo todo. Porém, quando ela chama a atenção, eu percebo mais movimento, eu percebo fazendo o levantamento, o encurtamento do externo e dos escalenos elevando-se, que os escalenos você acaba percebendo muito, mas você vai perceber o externo pleito trabalhando muito, entendeu? Isso caracteriza o uso de musculatura acessória. Só que assim, você não vai ver isso isolado. O paciente, para estar usando musculatura acessória, ele está com queda de saturação, cianose, é um combo, entendeu? Então só para ficar claro, para pensar, eu vou ver, eu tenho que ficar atento. Não, é a clínica que o paciente está fazendo. Entendeu? Não chega a ser nada isolado. Então, por exemplo, a história do paciente me diz muita coisa.
Então é traumático, qual é a história dele, é crônico, DPOcítico, é um enfisema pulmonar. Isso vai dizer nesse momento, ok? A gente está trabalhando com passo a passo e com pacientes que são normais, mas se o paciente chega contando uma história de característica, problemas pulmonares, entendeu? Cardíacos às vezes, enfim, aí eu me levo para já entender o que eu vou encontrar mais. É uma busca de uma compensação, né? Faz compensação. O que acontece? Quando eu tenho o uso muscular acessório, são pacientes que estão em sofrimento respiratório. Quando eu tenho o uso eu tenho a tiragem intercostal, eu já tenho um sofrimento maior ainda, porque eu tenho normalmente músculo acessório trabalhando, mais a tiragem intercostal. A tiragem intercostal, ela faz aquela vibração, mas ela é extremamente marcada pela depressão. Então eu tenho um arco intercostal com espaço muscular e ele repuxa. Como é que ele repuxa? Quando eu faço um movimento respiratório, eu tenho uma pressão que ela faz um trabalho de expansividade, então o tórax ele abre, ele se eleva por conta dos músculos acessórios que trabalham também junto. O diafragma ele puxa o pulmão para baixo e esses músculos abrem o tórax e puxam para cima. Então pense, o pulmão está sendo puxado. Todo esse pulmão ele está comprometido, ele não tem força de elasticidade eficiente, ele não consegue fazer a função de preenchimento, eu acho que deveria, ele faz uma contra-força maior. Então, ele puxa o espaço intercostal, ou seja, está aderido lá e ele faz uma tração. Então, o arco abre, porém o músculo não acompanha. E aí eu vejo essa depressão. Isso é extremamente comum em crianças, em bebês. Bebê está com uma dispneia, rapidamente tu consegue perceber. Em adultos, tu vai perceber um pouco mais de dificuldade. Tu vai perceber mais em adultos idosos e caquéticos. Então, um paciente rígido, tu não consegue perceber tão bem, paciente com IMC normal e tal, tu não consegue ver tanto a tiragem intercostal, então tu vai ter outros sintomas muito mais alarmantes. Mas a tiragem intercostal, basicamente, ela é essa depressão que é feita entre os arcos, por conta da expansão que acontece e que o pulmão não acompanha. Então ele fica lá puxando, como ele estiver segurando assim nas paredes e puxando o músculo. Isso é a tiragem intercostal. Beleza? Usar a musculatura acessória não é um problema. O problema é quando a musculatura acessória, quando o uso da musculatura acessória passa a ser o principal. Isso que não pode acontecer numa situação normal, ok? A questão de expansibilidade e elasticidade. São conceitos que podem trazer muita confusão. Essencialmente é a mesma coisa, só que tem diferenças. Expansibilidade é a capacidade que o pulmão tem de se dilatar, de aumentar o tamanho dele, certo? A elasticidade, o que ela é exatamente? O pulmão, assim como as grandes artérias, assim como alguns outros tecidos do corpo, histologicamente eles têm a capacidade de se expandir, só que eles também têm estruturas ali que são responsáveis por fazer com que a forma volte ao original. Porque se o pulmão apenas tiver a capacidade de se expandir, a pessoa não vai conseguir fazer hematose. Porque vai ficar ali cheio de ar o tempo todo, ele não vai diminuir o volume interno e não vai expulsar o ar. É o que acontece, por exemplo, na DPOC, no enfisema. As estruturas do parênquima pulmonar, elas se dilatam muito, é uma dilatação permanente, e a capacidade de elasticidade vai ser diminuída, a expansibilidade vai ser aumentada, mas a elasticidade vai ser diminuída. Então a pessoa consegue encher muito o pulmão de ar, mas ela vai ter dificuldade para esvaziar o pulmão de ar. Isso é problemático, ok? Ficou claro isso, gente? Sim. Os sons de ausculta e os sons de percussão, eles não vão ser iguais em toda a extensão do tórax. Por exemplo, os sons da percussão, aqui no ápice do pulmão, eles vão ter uma conformação. E quando você vai aproximando a partir da quinta, sexta costela, eles vão ter uma outra conformação do lado direito, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Aqui vão ter outra conformação por causa do parênquima hepático. Parênquima pulmonar é outro, parênquima hepático é maciço, certo? E aqui do lado esquerdo existe a bolha gástrica, que vai dar um som timpânico à percussão. Então tenham isso na mente, que o som da ausculta, o som da percussão não vai ser o mesmo em toda a extensão do tórax. Conforme o local em que você está auscultando ou que você está percutindo, você deve esperar um determinado tipo de som. Ok? E acho que é isso, gente. Alguma dúvida?
Alguma consideração? Querem? Vamos dividir vocês. Eu acho que só faltou falar de padrão respiratório. Aquele ritmo de mal. Então, eu mencionei, acho que eu só mencionei que estava normal, né? Ok, mas a gente tem alguns padrões respiratórios. Existe o padrão eupneico, que é o normal. O que caracteriza o padrão eupneico? 16 a 20 pulsões por minuto. Isso, ele vai ter um ritmo, certo? Amplitude. A amplitude dele, como que vai ser a amplitude dele? Ele vai ter uma amplitude semelhante entre os processos respiratórios e vai ter um período definido também de apneia. O padrão seguinte é o padrão de Kussmaul. Vocês lembram como que é o padrão de Kussmaul? Eu estava explicando para os meninos do outro horário, eu disse para ele que, assim, de uma forma bem grosseira, é como se o padrão de Kussmaul fosse um eupneico aumentado. Por quê? No padrão de Kussmaul você vai ter amplitude muito aumentada, só que a amplitude muito aumentada ela vai indicar inspiração aumentada e expiração aumentada também. Normalmente a expiração é um pouco maior do que a inspiração. No padrão de Kussmaul... Operações ácido base, o paciente precisa compensar e faz o Kussmaul. Isso. No padrão de Kussmaul você vai ter a inspiração e a expiração, o tempo delas vai ser aumentado, só que o tempo de apneia não vai ser aumentado. Deu entender? É basicamente... É mais longo, porém eu não muda a frequência. A diferença disso para suspirosa é que na suspirosa o tempo de apneia também vai ser um pouquinho maior. E a biote? O padrão dela não tem padrão nenhum. Padrão da biote Regularidade. é sem padrão. A biote está caracterizada por um paciente com lesão neural, trauma, perde um sistema de compensação e de controle. Essa incursão aí não tem padrão, ele fica... Aí cria um padrãozinho. Aí é tudo desregulado. E o Shenstock? Aumenta, faz um pico, desce, faz uma apneiazinha. Aumenta. Tanto o Cheyne-Stokes quanto a respiração atáxica, elas tendem à apneia. Principalmente a respiração atáxica. Se não for resolvido, seja lá o que for que está causando ela, o paciente vai entrar em apneia e permanecer em apneia. A gente não consegue simular, porque a gente não... Mas aí vocês precisam tentar pelo menos essa teoria na ponta da língua. No clínico vocês vão conseguir ver isso em algumas situações. Mas agora a gente não consegue simular esses padrões para vocês aqui. A gente só demonstra porque aí fala, então a teoria. Mas é bem simples, se vocês pegarem a literatura demonstra basicamente como que é. Tem os traçados lá que mostram a forma eu comparei de identificar. Então não é um bicho, isso daí não é um problema, entendeu? O pessoal do outro horário, eu comparei o padrão com a respiração de Biot como se fosse a taquicardia ventricular no sistema cardiovascular. Taquicardia ventricular, o traçado dela no eletro é um negócio... É muito irregular. Não consegue identificar nada. A respiração de Biot, ela vai ser essencialmente a mesma coisa. Você não tem padrão nenhum e tende à apneia. Isso são padrões patológicos, tá? E os padrões regulares? Normais? Normal na verdade não muda. Tipo assim, basicamente esse padrão fica como patológico. Mas, por exemplo, a gente tem que entender que quando eu faço a ausculta, e aí nessa ausculta eu tenho, quando eu estou auscultando nessa área external, que tipo de som que eu ausculto? Como que é o traçado lá no desenho? Eu estou auscultando aqui, é o ar passando pela traqueia e na ausculta o que eu vou ver é a característica desse som. A gente está falando da biose, então a característica desse som. É um som que ele é mais agudo na ins ou na ex? Mais longo na ins ou mais na ex? Lembra? Característica dessa ausculta traqueal, mais alta. Na ins é mais curta. O som mais alto, mais forte, mais nítido, um pouco. Eu tenho uma área maior de passagem de som. Então, se eu não tenho crepitante, sibilos nessa região, se está normal, é o ar passando por um tubo, entendeu? Em grande volume. Quando eu vou baixando, o André sinalizou, só que eu estou reforçando isso. Quando eu vou indo para as extremidades, esse som ele vai afinando, diminuindo
e baixando o tom, porém ele não muda. Quando eu estou fazendo essa transição, aqui ele iguala o tempo. A ins e a eis é o mesmo tempo, então não escuta. Quando eu estou nas áreas distais, eu mudo, eu faço a inversão. Se aqui era mais ins ou eis mais longa? A eis mais longa. Aqui a ins é mais longa, então entendeu? Isso muda na forma de fazer a ausculta. Então é importante vocês saberem aonde que eu estou auscultando. Superior, eu tenho mais longa na eis. Inferior, extremidades, eu tenho mais longa na ins. Tá? Para treinar o ouvido de vocês. Então é importante ter essa teoria bem batida também. Tá bom? Falando que é normal, mas há uma alteração de localidade, de região. Os sons normais de ausculta são 3. Sons não adventícios. E eles vão depender da localização onde se está auscultando. É o som traqueal, é o som laringotraqueal. Ou o traco bronquial, algumas regiões falam, tá? Vai depender da literatura. E o murmúrio vesicular. O laringotraqueal ele vai estar nas regiões em que se localiza a laringe. O traqueal ele vai estar nas regiões em que se localiza a laringe e a traqueia. O seguinte, ele é como se fosse a transição entre o som traqueal e o murmúrio vesicular. Ele vai estar presente nas regiões dos brônquios principais ou brônquios primários e nas regiões dos brônquios lobares também. Certo? Depois tem o murmúrio vesicular, que o murmúrio vesicular é um som de extremidades e ele vai estar distribuído em toda a região do pulmão, a não ser onde tenha o som laringotraqueal. Basicamente, laterais, extremidades, centro, aquela mais forte, e a quantidade de traqueia, tu pensa na mangueira afinando. Basicamente, tu pensa na mangueira afinando, então automaticamente onde é mais grosso, onde o ar passa com mais facilidade, onde eu tenho um fluxo maior, mais alto. Aqui é intermediário e aqui diminui, então eu tenho 3 escalas de avaliação na ausculta. Então é importante você saber essa diferença, porque às vezes eu auscultei aqui, nossa, que forte, então o tempo é diferente na eis e na ins, e aqui já está invertido, normal. O tamanho do tubo diminui. O tubo vai Vamos diminuindo. comparar as pessoas da traqueia com Isso é importante vocês lembrarem disso, aprenderem isso. Tá? Acho que é isso, né? A gente vamos dividir. Andrei, Alguma dúvida? aí fica laringotraqueal, traqueal, laringotraqueal. primeiro é traqueal, laringotraqueal. É porque a laringe vem primeiro. Pode dividir que aí fica O traqueal. Porque o laringotraqueal, ele é do bronco principal. Dividem aí, vai dar São 2 Laringotraqueal. broncos principais e 2 de e fato. 5 broncos lobares. É nessa região que vai ter o laringotraqueal. Entre o brônquio principal e os brônquios Lobares. lobares, eu tenho laringotraqueal. E depois Tá.